cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre os 25 anos do Conselho Municipal de Educação de Blumenau. E quais as perspectivas para os próximos anos? Para falar destes assuntos, os nossos convidados são a secretária de Educação, Patrícia Lueders, a coordenadora do Conselho Municipal de Educação de Blumenau, Maria Luísa Oliveira, e o professor Maurici Nascimento, que foi secretário de Educação por um bom tempo e, aliás, surge o Conselho quando ele era secretário há 25 anos. Antes de começar nossa conversa, já vou adiantar que o tempo é curto para tratar de alguns assuntos atuais da educação que tornaram-se polêmicos e divergentes, como escola sem partido, educação sobre gênero e sexualidade e o ensino religioso. Vamos tratar desses temas aqui na nossa conversa e vamos lembrar também o papel do Conselho Municipal de Educação, que é um órgão consultivo, normativo, fiscalizador e deliberativo do Sistema Municipal de Ensino e está vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Mas vamos começar pelo seguinte ponto. Qual o papel do Conselho nas políticas de educação de Blumenau? E eu vou começar falando com a coordenadora. Boa noite, obrigado por estar aqui, Maria. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estarmos aqui hoje num debate, numa roda de conversa, para tratarmos de assunto referente à educação, principalmente a educação do município de Blumenau, que sabemos que todas as políticas públicas voltadas à educação está crítica no nosso país, mas penso que o regime de colaboração, as discussões, isso aumentam todo o valor que tem a educação e o objetivo de executar essas políticas públicas. O Conselho, ele é um órgão que aconselha? Na verdade, o Conselho não só um órgão que aconselha, mas um órgão que assessora, ele fiscaliza, porque dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ele é o único órgão dentro do Sistema Municipal de Ensino, né, que normatiza. Então, toda a política educacional que a Secretaria Municipal de Educação ela tem por entendimento, objetivo, executar, né, dentro da sua rede municipal, é o Conselho que vai dar esse parecer final para a execução dessas políticas. Professor Maurici, obrigado por o senhor estar aqui também no Cidadania em Debate essa noite. E o Conselho surge no momento que o senhor é secretário de Educação, isso há 25 anos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi formulado e agradecer a você, enquanto apresentador aqui, né, professor? E a gente voltar a casa, que a gente viveu aqui mais de 30 anos, é sempre uma alegria. E estar com os professores, né? Não pode existir escola sem professor. Sim. Né? Então, nós também gostaria de, apesar de já passarem 5 dias, gostaria de cumprimentar a Patrícia e a Maria Luísa, porque eu sei da qualidade de professores que eles são e do comprometimento que eles têm com a causa do ensino. Né? Bom, o que aconteceu naquela ocasião é o seguinte: nós estávamos numa época de bastante efervescência de discussão, né? Nós recém tínhamos saído de uma situação, vamos dizer assim, onde tinha muitas amarras aí para, né, começar uma vida nova, né? Em 88, com a nova Constituição, né? Se bem que a antiga LDB, já a famosa 5692, né, de 71, ela já falava, né, dos conselhos municipais, mas que eles, quer dizer, o Conselho Municipal seria um apêndice dos conselhos estadual, que por sua vez era apêndice do federal. Aí, quando veio a Constituição de 88, o que aconteceu? A Constituição de 88 já assinala os 3 sistemas de ensino, federal, estadual e municipal, reparte, né? E cria a lei orgânica dos municípios,
é uma das câmaras municipais, e elas começaram a criar suas leis orgânicas. Lá também já estava previsto a constituição do conselho, né? E então nós tínhamos que, já existia um decreto, né? Mas nós tínhamos que implementar esse conselho. E como é que a gente fez? Fez a partir de um estudo muito amplo, né? Para que não se tornasse um conselho institucional, que ele não fosse um conselho prefeitural, né? Vamos dizer assim, né? Mas que ele fosse um conselho que representasse o conjunto da sociedade civil organizada, vamos dizer assim, né? Da qual o poder público fazia parte. Outra coisa, nos conselhos que nós conhecíamos, e aí eu gostaria de citar a professora Leila, né? Que foi uma nossa bastante eficiente, né? Colaboradora, a gente procurou ver os modelos de conselho. Quais eram os modelos? Os modelos, todos eles traziam o prefeito ou secretário como presidente. E aí a gente não aceitou isso. Nós queríamos um conselho que fosse representativo da sociedade, um conselho que, aonde as pessoas do governo estivessem lá representadas, mas eles não fossem, vamos dizer assim, a voz majoritária lá dentro, né? E aí nós fomos trabalhando, tivemos discussões aqui na universidade, com o professor Romão, com o sindicato, com professores, enfim, foi uma discussão muito ampla. Essa discussão que continuou depois nas escolas, depois até nos bairros, né? Com as associações de moradores, foram feitas depois, quando eu já tinha saído, mas se fez uma grande assembleia no Porta Aberta, se não me engano, né? E lá então se fez o esboço já da lei que foi para a Câmara de Vereadores, né? E assim que surge o conselho a partir de então. Exatamente, né? Então foi uma coisa bastante interessante, né? Democrática. Muito democrática. Inclusive eu tenho aqui um livro do professor José Eustáquio Romão, onde ele referencia o que aconteceu aqui no Conselho, em Blumenau, na relação que a gente fez com o Conselho Municipal de Educação. Eu tenho muita satisfação de saber isso, participei algumas vezes, né, Maria Luísa, agora na minha segunda gestão, participei, a Patrícia deve estar lembrada, quando nós discutimos as diretrizes da educação infantil aqui com a professora Rita Coelho, do MEC, e participamos todo aquele trabalho, também naquele trabalho que você fazia lá no Morro da Garuva, né? Quer dizer, então, eu acho que o Conselho, a Maria Luísa já falou, mas eu acho que ele tem essa função, né? Ele tem essa função. E eu acho que o secretário de Educação pode se valer, sim, do Conselho, né? Muitas vezes para poder dirimir dúvidas, para criar algumas discussões que às vezes não estão restritos lá dentro, tem que ir para fora, tem que ir lá fora. E o fórum competente é o Conselho. Patrícia, também quero agradecer por você estar aqui no Cidadania em Debate, né? Para a gente falar dos 25 anos do Conselho. Mas eu gostaria de saber como que o professor Maurício já disse aqui, né? Que o Conselho serve para ajudar no trabalho, né? Mas eu queria que você desse um pouquinho mais de explicação como é essa relação Conselho e Secretaria de Educação. Então, boa noite, agradeço o convite. É uma honra hoje estar com o professor Dr. Maurício, que foi um incentivador na educação. Eu estou há 17 anos na educação e conversava com ele ali fora do estúdio, que é uma honra. Maria Luísa, que vem fazendo um trabalho de muita excelência à frente da coordenação, uma pessoa que também tem uma história na educação, uma história também na criação do Conselho. E sem dúvida, né, já foi explicado, mas hoje é fundamental a participação, esse elo entre Secretaria de Educação com o Conselho, como o Dr. Maurício colocou, não dá para achar que tudo vai se resolver na Secretaria de Educação. Por mais que tenhamos leis, teremos discussões, hoje o Conselho ele tem uma visão de toda a política educacional da cidade, porque ali você vai ter as escolas privadas representadas, você vai ter a universidade, você vai ter a sociedade civil, você vai ter o representante da saúde, da assistência. É um olhar intersetorial que vai trazer, sim, essa visão ampla para a Secretaria de Educação, que muitas vezes no seu dia a dia não tem essa visão, até porque o trabalho ele acaba sendo institucionalizado, técnico, dentro de uma direção das escolas públicas municipais.
Então, sem dúvida, qualquer movimento, para ele ter legitimidade hoje para as escolas públicas municipais, ele precisa sim ter a aprovação do Conselho. Então, é um órgão que ele precisa estar muito ligado à Secretaria de Educação, mas essa ligação ela precisa ser democrática também, porque se nada iria adiantar se não tivesse o respeito e a participação de todos os envolvidos do Conselho. Qual que é a pauta hoje que o Conselho aponta para a Secretaria de Educação? Qual é o assunto hoje que passa pelo Conselho e o Conselho vai aconselhar a secretária? Bem, olha, nós temos hoje a rede privada de ensino, que é a educação infantil, né, que hoje é uma polêmica muito grande. Então, a gente está frequentemente dialogando e trazendo para a secretaria e também para o Conselho algumas ações, algumas medidas para que a gente realmente possa executar essa política, né, dentro da legislação daquilo que é garantido. E quando alguma demanda passa muitas vezes pelo Conselho, ou seja, alguns pais recorrem ao Conselho para, enfim, pedir que o Conselho... Por ele ser um órgão fiscalizador, então nós recebemos as queixas, as denúncias pelo 142, a presença das pessoas por e-mail, e no momento que o Conselho tem essa queixa, essa denúncia, ele vai ter que realmente se manifestar. Né? Então, ele vai fazer a investigação, a visita em loco, ele vai fazer os estudos nas comissões, irá emitir um parecer, né? Mas sempre fazendo esta conversa, esse diálogo constantemente. Ah, tá. Bom, a gente está conversando com o professor Maurici, né? A partir dele surge o Conselho Municipal de Educação aqui em Blumenau, com a coordenadora Maria, que também está à frente do Conselho, e a secretária de Educação, né? E a gente está aqui falando de como o Conselho e a Secretaria de Educação, eles dialogam para fazer as políticas públicas de educação. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta eu sugiro que você fique aí, porque eu vou perguntar para a secretária e para a coordenadora do Conselho essas questões assim polêmicas, sexualidade, religião, gênero, como que esse assunto bate no Conselho e como que a secretária trabalha essas questões. A gente já volta.